Olá, classe! A aula de hoje nós vamos abordar um dos conteúdos mais legais da eletroquímica. Haja vista que nós já temos algumas noções preliminares sobre ela, né? Mas nós vamos misturar conteúdos que nós já temos o domínio. Então, na última aula, nós vimos alguns tópicos sobre eletroquímica, vimos o carro da Gurgel, vimos o carro da Tesla, vimos o que era uma boa bateria, o que era uma péssima bateria, como que uma bateria pode ficar melhor, o que é uma célula combustível, como que tua boca pode ser uma bateria, como que um navio pode ser uma bateria, por que você precisa tomar vitamina C, por que a eletroquímica é importante industrialmente. São diversos aspectos. Tudo isso envolvendo um conceito muito importante, que é o fluxo de elétrons. Aí a gente começou a entender um pouco das pilhas, a pilha de Bagdá, a pilha alcalina, a pilha de Daniel, a pilha que a gente usa aí no nosso notebook, no nosso smartphone, o prêmio Nobel de Química, e chegamos ao cara que tentou fazer uma pilha usando uma RAM. Tá. Aí aqui nós terminamos, né, um breve apanhado de tudo que aconteceu na última aula. Daqui para frente que nós vamos avançar. Mas antes da gente chegar lá, é importante trazer algumas coisas que são relevantes e que eu peço que você tenha uma tranquilidade muito grande em fazer esse diagnóstico aí, por causa que isso é importante. Você entende exatamente o que significa a palavra oxidação e a palavra redução, e meu Deus do céu, ficou muito feio isso daqui, vou deixar abreviado para fazer de conta que minha letra não é tão ruim. Você entende perfeitamente o que são esses conceitos? Isso é crucial para você entender a disciplina, né? Então, lembra lá, a oxidação pode acontecer em qualquer coisa, átomo, molécula, em qualquer coisa aí, em qualquer espécie química, né, a oxidação pode acontecer. Tá? Na maioria das vezes aqui nesse curso a gente vai ver oxidação de moléculas, de átomos, de metais de transição, ou algumas moléculas inorgânicas, compostos inorgânicos, mas também é válido para moléculas orgânicas, tá? Fique atento a isso. Então, a oxidação, ela nada mais é do que a perda de elétrons. Vou colocar de maneira resumida ali a palavra elétrons. E a redução é o contrário, tá? É o ganho de elétrons. Então, aqui, ganho de elétrons. Isso é importante. Importante você lembrar que isso acontece quase de maneira simbiótica. Uma coisa só acontece quando a outra acontece. É como se fosse uma gangorra. Então, vou colocar aqui uma gangorra para você ver. Então, uma gangorra dessas de parquinho infantil. Olha lá a criançada brincando. Só dá para brincar 2 coleguinhas de cada vez. Um processo de oxidação só vai acontecer junto com o processo de redução. Essas duas coisas precisam estar acontecendo. Por quê? Porque se alguém perde elétrons, vai perder para alguém. Se alguém ganha elétrons, ganhou de alguém. Não tem almoço livre, alguém paga essa conta. Então, o elétron que sai de algum lugar, lembrando lá da lei de Lavoisier, que também é válida para o elétron. Eu não falei lei de Lavoisier aula passada, mas você de semestres anteriores lembra, principalmente lá da química geral. Lá. Não tem como destruir a matéria, não tem como destruir a energia. O Lavoisier não falou em energia, mas vai ser igualmente válido. Só pode transformar ela. A matéria não se destrói, ela muda. Tá? Aqui, esse elétron ele não vai para o além, ele vai para algum lugar, para alguém que ganhou. Tá? Então, é um mercado de soma zero. Se saiu de algum lugar, foi para algum lugar. Tá? Então, isso é muito importante que você sempre tenha em mente. Vamos para a aula de hoje, então. Eu falei aqui sobre Volta e o Galvani, e agora é coisa da IUPAC. Tá? Muitas das vezes a química se torna um pouco chata por causa que
algumas regras, quase como se fosse uma nomenclatura, e é em alguns lugares uma nomenclatura, mas até uma sintaxe que deve ser seguida. Aqui na eletroquímica vai ter muito disso. Então, a IUPAC, quando eu falo IUPAC, eu estou falando IUPAC. Opa, deixa eu só colocar no IUPAC, agora fica melhor assim. É a União Internacional da Química Pura e Aplicada. A IUPAC é um órgão, acho que não governamental, que estabelece regras, principalmente a dar nome para compostos, dar nome para estruturas, dizer como que deve ser ali a nomeação de uma cadeia alifática. Você lembra lá da química orgânica, né? Então, era tudo aquele teu semestre da química orgânica, onde você tinha que ficar decorando lá metil, etil, propil, butil, futil. Tudo isso era algo delimitado pela IUPAC, para que os químicos ali a gente consiga falar o mesmo idioma, né? Para que quando eu falar uma cadeia com uma propila, eu estou falando uma cadeia com 3 átomos de carbono, para que não fique nenhum tipo de informação perdida. E aí o PAC também traz umas definições. Definição é aquilo, mesmo com a piadinha ali do livro, definição é aquilo. Então, uma primeira definição da IUPAC que eu quero trazer aqui é do que é uma célula eletroquímica, tá? É um conceito importante, por causa que nós vamos ver que existem células eletrolíticas, células galvânicas, e tudo isso está dentro desse conceito de célula eletroquímica. Então aqui é a definição, tá? Então célula eletroquímica é um dispositivo, tá? Em que corrente elétrica, fluxo de elétrons, né, é produzido por uma reação espontânea, tá? Por uma reação espontânea, por isso que eu coloquei aqui em negrito e estou sublinhando em azul, tá? Então, é produzido por uma reação espontânea ou é usado para forçar a ocorrência de uma reação não espontânea. Por quê? Eu tenho um dispositivo, que a gente já vai ver qual, mas vocês já devem estar sacando aí o que eu estou falando de dispositivo, né? Pilha, bateria, é isso que eu estou falando, né? Então, é esse tipo de dispositivo que espontaneamente gera, quando montado ali, lembra lá, você deve ter assistido o videozinho do Galvani, do Volta, você percebeu ali que foi até num erro que o cara colocava 2 metais diferentes em contato, ele montou o dispositivo ali e aí ele propiciou esse fluxo de elétrons, tá? Então, quando ele conseguiu fazer isso, ele criou esse dispositivo. E espontaneamente, notem que em nenhum momento ele teve que forçar aquilo. Como que um químico força as coisas? Ele aumenta a pressão, aumenta a temperatura. É isso que eu estou fazendo quando eu quero queimar alguma coisa, quero derreter alguma coisa, né? Eu forço, né? Por quê? Porque espontaneamente aquilo não iria acontecer. Mas espontaneamente esse dispositivo aí eletroquímico, ele ocorre, faz com que haja esse fluxo de elétrons, tá? E aí eu posso usar esse fluxo de elétrons para qualquer coisa, tá? Então, aqui fala, ou é usado para forçar a ocorrência de uma reação não espontânea. Aqui está acontecendo isso, como aqui, você deve estar me assistindo pelo teu celular, pelo teu computador, a tela do teu celular, a tela do teu notebook, a tela da tua TV, não sei, ela é ali um material, né, que tem um OLED, né, um dispositivo emissor de luz. Esse OLED, ou até o LED mais antigo, né? Então, OLED quer dizer é um dispositivo orgânico de emissão de luz. Aí LED era dispositivo de emissão de luz. Poderia ser um composto inorgânico, né, como ali composto de piridina e rutênio, enfim. Esses LEDs ou OLEDs, eles não emitem luz, né? Mas agora você está me
vendo, me assistindo, né? Então você está recebendo a luz daquele teu equipamento, porque a bateria do teu notebook, do teu celular, ou a corrente elétrica ali alternada que vem ali, que a Copel te fornece ali, essa corrente foi gerada em algum lugar, e aí no caso do teu dispositivo móvel é de uma bateria que foi gerada espontaneamente e que agora está forçando uma reação não espontânea. Qual é a reação não espontânea que está sendo forçada agora? A emissão de luz pelo LED, pelo OLED. Então, eu estou fazendo com que algo aconteça através desse fluxo. E essa coisa que não acontece, só está acontecendo porque ela não aconteceria espontaneamente. Então, essa aqui é a sacada, né? Eu consigo fazer com que eu tenha um dispositivo que force reações. Então, uma maneira de forçar a reação não é só colocando pressão, não é só colocando temperatura, mas sim fazendo um fluxo de elétrons, propiciando aí uma geração de corrente elétrica, né? Então, isso que é o importante daqui. Então, essa é a definição de célula eletroquímica. Tá? Agora, então, nós estamos aqui, ó, célula eletroquímica, vamos pegar uma nova aqui. Então, nós vimos o que é uma célula eletroquímica. Terá dois tipos de células eletroquímicas. Tá? A primeira delas é essa daqui, ó, a galvânica. Então, eu tenho células galvânicas. Ó, o nome dos caras sempre ali, né? Galvânica. Você já entendeu de onde que vem. Vai ter uma outra que mais lá para frente está ali, né? Galvânica, e que um grande mestre conseguiu nos caracterizar, e que não está nesse conjunto de slides, mas a gente já vai chegar lá, que é a célula eletrolítica. Tá? Então, na célula galvânica e a célula eletrolítica, nós temos uma pequena diferença. E essa pequena diferença é se corrente elétrica está sendo produzida ou corrente elétrica é necessária, respectivamente, a célula galvânica e eletrolítica. Por hora, a gente não vai se importar muito com a eletrolítica, tá? Ela vai ficar de cantinho aí, não nos é necessário. A gente só vai focar na célula galvânica, tá? Então, novamente, definição da IUPAC. O que é uma célula galvânica? É uma célula eletroquímica, né? Então a gente já sabe o que é a definição da célula eletroquímica, em que uma reação química espontânea é usada para gerar uma corrente elétrica. Também já ficou manjado aí o que eu estou falando para você, né? Ficou bem claro, ficou bem tranquilo de você entender o que é essa célula. Perfeito. A gente já viu células galvânicas, né? Uma delas é a pilha de Daniel, uma delas é a pilha de Bagdá, uma delas é essa pilha seca, alcalina, que você tem aí no controle remoto, no celular, em qualquer lugar, né? Então, uma célula galvânica, da maneira como eu apresentei isso daqui, né? Que era a célula Daniel. E eu não lembro se eu comentei exatamente, eu acho que eu expliquei mais ou menos, tentei dar a luz de como que o fenômeno na interface estava acontecendo, né? Então, eu tinha dois recipientes separados, uma aqui e outra aqui. Eles eram unidos por uma ponte salina, que eu nem expliquei direito por que ela está ali, né? Então, a ponte salina aqui, e eles tinham duas placas, uma em cada solução, e aí os elétrons fluíam, né, nesse sentido, da esquerda para a direita, do pote da esquerda para o pote da direita. E aí até tinha um voltímetro ali, eu consigo medir o quanto de carga está passando ali, 1.10 volts. Tá. Vamos aos termos, né, que são importantes. Então, em toda célula, o que a gente está vendo? Células galvânicas. Toda célula galvânica, ela tem essa estrutura geral daqui. E eu estou pegando a célula de Daniel por princípio para explicar isso, porque já é uma célula galvânica que a gente conhece. Então, a célula tem sempre um ânodo,
outra parte da célula tem sempre um cátodo. Isso também vai ser válido para os outros tipos de células que nós vamos ver. Mas aqui, só para essa célula galvânica, nós temos um ânodo e um cátodo. E sempre, se a célula for galvânica, no ânodo vai acontecer a oxidação. Qual foi o condicional da última frase? Se a célula for galvânica, tá? Não esquece esse condicional aí. Sempre que eu tiver uma célula galvânica, no cátodo eu vou ter a redução. Tá? E foi isso que eu mostrei para vocês. Né? Foi isso que eu mostrei. A hora que eu voltei ali, né? Lembra lá quando tinha esse esqueminha ali? Eu falava, aqui o zinco sai do metal e vai para a solução. Aqui do outro lado o cobre sai da solução e vai para a superfície do metal. Eu falei, já te dei esses indícios. Mas aqui eu estou trazendo aspectos que a IUPAC estabelece. Então, e sempre nesse tipo de reação, os elétrons vão fluir. Lembra? Acabei de apagar, mas vou desenhar de volta aqui. Sempre eles fluem do ânodo para o cátodo. Sempre. Tá? E como que eles fazem isso? Espontaneamente. Não à toa eu coloquei essa palavra em negrito várias vezes aqui, ó. Olha aqui, ó, espontâneo. Aí falei sobre não espontâneo, nem expliquei direito. Ó, novamente, espontâneo. E agora vocês entendem a rusga que eu tinha aí semestre passado, se você foi meu aluno, né? Eu sempre falava, mas qualquer outro professor também sempre salienta muito bem isso, do porquê que é importante esse conceito de espontaneidade. Você já sabe o que vai acontecer nos próximos minutos da aula, né? Só de eu estar sempre repetindo essa mesma palavra, né? Que coisa cabalística, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então, definições, segundo a IUPAC, os elétrons fluem do ânodo, aonde acontece a oxidação, e vão para o cátodo, aonde acontece a redução, sempre. Tá? A ponte salina, que aqui depois de todos os rabiscos não é possível de ver muito bem ela, mas acho que agora eu vou conseguir. A ponte salina, ela serve para... Aqui vamos colocar um destaque, né? Toda essa região aqui que eu estou achurando em vermelho, ela na verdade só tem uma solução super concentrada, às vezes é cloreto de potássio, e cloreto de potássio você lembra lá que é um sal iônico, só que ele não está em contato direto aqui no finzinho das duas pontes salinas. Deixa eu ter colocado uma outra cor aqui para dar um destaque. No final dessa ponte salina é um tubo, né, em U, que é preenchido com esse sal a uma concentração às vezes até maior do que está nos dois potes, e que ali no finalzinho de cada uma dessas aberturas desse tubo em U tem um pouquinho de lã de vidro, que é só para criar uma barreira para que a solução não vá todo para os potes ali onde está acontecendo a oxidação e a redução, e que só possibilite o fluxo de cargas. Então, como no ânodo eu estou fazendo com que o metal saia da superfície e vá para a solução, e como no outro lado, ali no cátodo, os metais que estavam na forma oxidada, que estavam em solução, estão indo para a superfície e se reduzindo ali, haverá flutuações na concentração de cargas. E se desse mais tempo para falar de eletroquímica, nós íamos para uma parte chamada eletroquímica, não dessa parte anódica, mas sim de soluções, como que as cargas desses íons permanecem em solução, que é um outro ramo da eletroquímica. Então, essa ponte salina é só para manter um equilíbrio dessas duas soluções. E quando ela mantém esse equilíbrio, fazendo esse fluxo de carga, ele fecha o circuito. É só isso que você precisa entender nesse ponto. Outros tipos de células, né? Aqui eu tenho a representação da célula Daniel, que nós já vimos, né?
Mas uma outra aqui tá apresentada desse jeito, ó, um pote poroso, não tem tá tudo no mesmo recipiente, né? Então tá ali o ânodo e o cátodo no mesmo recipiente. A ideia é a mesma, tá? A única diferença é que uma porção ali, ó, aqui o ânodo, ele tá com esse pote, vou colocar amarelo aqui, ó, tá com essa região em amarelo, que agora eu estou achurando um pouquinho mais em preto para ficar destacado. É um pote poroso, pode ser uma cerâmica, tá? Uma cerâmica porosa, só para possibilitar esse mesmo efeito que a ponte salina, ou seja, fazer passar cargas por ali de maneira a equalizar. Daí vem o conceito de força iônica das soluções e tal, que eu não quero comentar aqui, mas só para equalizar essas cargas. Mas a célula, o funcionamento dela é o mesmo. Então, muitas das vezes vocês vão ver aí em representação nos livros, pelo menos no Atkins aí que eu estou usando, é conveniente às vezes aparecer esse tipo de equipamento, tá? Mas é a mesma coisa do que isso daqui, tá? Em linhas gerais. Lembrando que a gente só está vendo agora a célula eletroquímica, tá? Células galvânicas. Um tipo específico de célula eletroquímica. Então, só células galvânicas. Isso é uma célula galvânica, isso é uma célula galvânica. Aqui mais a representação de uma célula galvânica. Isso daqui dá para fazer em laboratório, tá? Ou se você quiser, é ruim que você não vai ter sulfato de cobre, sulfato de zinco em casa, mas é super fácil fazer isso em casa. Dá para você construir uma própria pilha, né? Essa cerâmica porosa, você pode pegar aquela cerâmica, aquela vela que vai em filtro d'água, daquele filtro d'água de barro, sabe? Aquela cerâmica ali é porosa o suficiente para poder montar uma célula eletroquímica desse jeito. É um bom experimento para fazer na feira de ciências, é legal pra caramba. Tá? Então, o que eu acabei de falar está expresso aqui para, se não deu tempo de você copiar, você tem isso registrado aqui, né? Então, uma célula galvânica, existe uma reação espontânea e nessa reação é retirado elétrons do cátodo. E eu acabo de cortar um pouco o vídeo para ler com mais calma isso daqui está errado, pessoal. Eu copiei do livro e eu vou até mostrar para vocês. Aliás, o que eu falei está correto, tá? Que eu estava explicando ali sobre aonde acontece a oxidação, aonde acontece a redução, respectivamente ânodo e cátodo, da forma como foi explicado, desenhado, isso aí está tudo correto. O que eu percebi que quando eu peguei essa frase aqui do Atkins, ela está errada. E aí eu acabei de conferir aqui, eu até peguei o livro aqui, estou projetando o livro para vocês. E notem que curioso, eu vou fechar aqui minha janela para cá. Ó, o eletrodo em que a oxidação ocorre é chamado ânodo, o eletrodo em que ocorre a redução é chamado cátodo, nenhuma novidade, foi isso que eu falei. Os elétrons são liberados pela minha reação de oxidação no ânodo, como eu falei, passam pelo circuito e reentram na célula no cátodo. E aí vem no finalzinho essa expressão, né? Que está errada, ó, olha o que a gente acabou de ver e que estava escrito ali em um parágrafo, e aí está aqui ó, em uma célula galvânica, isso que a gente está estudando, uma reação química espontânea retira elétrons da célula através do cátodo. Não retira, não. Isso aqui que está feito aqui está errado, não, ela não retira, daí eu peguei o outro livro lá, o Cheng, Raymond Cheng, e no Cheng tá correto. Então eu acho que alguém fez confusão lá na editora e tá errado isso. Uma célula galvânica, a reação espontânea, ela sim retira elétrons, não do cátodo. Ele retira elétrons do ânodo. O ânodo é o sítio de oxidação. E aí sim esses elétrons vão pelo circuito e são liberados aonde? No cátodo. Ficou invertido isso. Eles serão alertados. Aonde que é o acátodo? O
sítio de redução. É isso daqui que eu tinha explicado. Eu vou alterar isso no slide, porque essa frase aqui tá invertida, e não o raciocínio. O raciocínio está ok. Então, eu desconfio seriamente, até porque eu peguei de um outro livro ali no Raymond Chang, e está escrito da maneira como eu falei ali, até no Atkins também tá, mas essa frase ali que resume essa parte do capítulo que eu copiei sem nem olhar, ficou ruim, ficou feia e tá errado, né? Agora sim tá certinho. Mas era exatamente aquilo que eu falei, não tem confusão nenhuma. Tá, então isso é importante para a gente entender, porque agora que chega um grande momento. Tá? Então, você tem que entender que existe nos átomos, nas moléculas, e aí nesses metais também aí que a gente viu, né? Não só, obviamente, que são compostos por átomos, né? Existe uma tendência natural entre empurrar e puxar elétrons. Alguns átomos conseguem aceitar com muita facilidade elétrons. Outros átomos não os querem, eles empurram, eles repelem. E isso é coisa da química geral, né? Afinidade eletrônica, eletronegatividade, potencial de ionização, que de certa forma que a gente ficava mais vendo em números, que a gente, não, iodo tem menor que flúor, não, mas aqui a tendência periódica é desse jeito, não, mas aqui é outra propriedade. Enfim, a gente não vai ficar rememorando isso agora, mas sim a gente vai entender que aquele 1.10 volt, aqui em cima, 1.10 volt, que é a quantidade aí de carga que está passando por esse sistema, ele pode mudar se eu usar outros materiais. Tá? Então, como que eu posso modular essa voltagem? Então, eu posso modular se eu modular os materiais que eu estou usando na confecção da minha célula galvânica. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, diferentes metais, diferentes átomos vão ter diferentes propriedades periódicas, quanto a afinidade eletrônica, energia de ionização, que necessariamente implicam nessa questão de aceitar e manter uma carga elétrica ou repelir ela. Então, quando eu tenho uma célula que é montada com metais que tem um baixo potencial para empurrar e puxar elétrons, eu digo que essa célula tem uma voltagem baixa. O inverso vai ser válido para o contrário, né? Então, tem uma célula que tem um alto potencial de puxar e empurrar elétrons, eu vou determinar ela como sendo uma célula que tem um alto potencial, uma voltagem mais alta. Tá? Então, quando eu tenho uma bateria, quando o teu celular ali morre, né? Acaba a bateria, se esqueceu de carregar durante a noite, enfim. Quando isso acontece, quer dizer que esse potencial ali não tem nada a ver agora com necessariamente o potencial, mas sim o equilíbrio a qual esse potencial estava sujeito, ele se estabeleceu de uma forma constante. A tua bateria, ela nunca chega ao fim, na verdade ela só chega ao equilíbrio. Tá? É isso que acontece com uma bateria que está ali com 0% de carga, quer dizer que o potencial que esses elétrons têm que percorrer de um sítio de reação ao outro se torna tão baixo que não haverá flutuações, o elétron não tem mais o porquê ir para o outro sítio. É como se eu voltasse aqui e falasse assim para vocês, olha, esses elétrons aqui no ânodo, eles estão querendo ir para uma região de menor potencial. As coisas sempre acontecem assim, né? Algo que está até numa região mais alta tende a cair, porque o potencial gravitacional lá embaixo é menor. As coisas fluem dessa maneira. Tá? Então, o potencial elétrico que os elétrons estão ali no zinco é muito maior do que no cobre.
Então, eles vão tender a ir para uma região de menor energia potencial. Só que quando esse potencial vai se exaurir, quando esse equilíbrio vai permanecer constante, tá? Então, a noção de equilíbrio químico nos explica por que a bateria chega ao fim. Ela não chega ao fim, ela só chega numa situação onde é como se eu tentasse derrubar algo que esteja muito próximo da superfície. O potencial é tão pequeno que às vezes nem cai. Agora, se algo estiver bem alto, haverá razão para cair, né? Então, essa diferença da energia potencial, ela é explicada pelo equilíbrio químico. E também ela vai ser expressa por funções de estado. Então, quando você carrega a tua bateria, você está jogando elétrons ali para dentro que vão ocupar uma região de maior potencial. Você vai, na verdade, forçar a reação inversa, e aí elas vão se acumular numa região de maior potencial. Quando você tira o teu equipamento da tomada, esses elétrons começam a fluir para a região de menor potencial, até que fique em equilíbrio novamente. Tua bateria acabou, mais um dia acabou, você carrega a bateria do teu celular novamente. Você insere elétrons externos e eles tendem a ir para uma região onde ele tem a maior afinidade, que é o metal que está no ânodo, tá? E aí eles vão ficar ali porque eles estão sendo forçados pela essa corrente elétrica aí que a Copel nos fornece a ficar ali, tá? Eu fico imaginando se talvez um dia eu use novamente esse vídeo, talvez para algum aluno de outro estado, e eu gostaria só de afirmar que a Copel é a Companhia de Energia do Paraná, né? Então, só para entender. Então, o que a Companhia de Energia Elétrica fornece, ela ajuda a gente a forçar o equilíbrio contrário dessa célula eletroquímica. E ela espontaneamente vai para o outro lado quando eu retiro e começo a usar. Começo a usar a bateria do meu celular. Então, é daqui que a gente vai entender melhor alguns conceitos, né? Então, aqui a gente já entendeu dessa questão de potencial, e agora que a gente vai para a parte legal. Porque o que isso vai ter a ver com energia livre de Gibbs? Isso vai ter tudo a ver, tá? Eu preciso abrir aqui minha folhinha, legal. Vou diminuir um pouquinho minha tela, porque aqui agora eu vou escrever. Quando eu falei lá sobre energia livre de Gibbs, eu falei que era muito importante várias vezes, né? Em uma delas, eu falei porque ela iria se adequar muito bem a alguns conceitos que nós vamos ver. Por exemplo, quanto de carga eu preciso para fazer com que minha bateria recarregue? Por que demora às vezes tempo? Agora até que já não demora tanto para esses celulares mais novos, né? Mas por que demora tanto para uma bateria ser carregada? Por que a bateria tem uma vida útil não muito grande? Tá? Então todas essas explicações. E por que algumas baterias têm uma voltagem maior do que a outra? Por que a célula de Daniel tem 1.10 volt, enquanto que a bateria de lítio, íon lítio aí do celular tem quase 4 volts, 3.6, quase 4 volts. Da onde que surge isso? Né? A gente já entende mais ou menos, né, que era aquelas ideias que eu estava dando anteriormente ali, da onde que surge fisicamente o que está por trás disso. Mas termodinamicamente o que está por trás disso é algo muito elegante. Termodinamicamente nós sabemos que a energia livre de Gibbs é igual a entalpia menos TdS. Aqui eu coloquei na forma diferencial, tá? Vou colocar uma outra cor aqui para ficar bonitinho. Aqui eu coloquei essa equação da maneira diferencial. Depende do livro que você está usando, não vai estar na forma diferencial, vai estar na forma integrada. Principalmente se for um livro mais simplesinho, que não quer complicar tanto, ele vai apresentar isso daqui, que é uma equação aí de estado já
integrada, na forma integrada. Aqui diferencial, aqui integral. A gente adora cálculo, então não é um grande problema para nós. Mas só fica aí atento que às vezes vai estar desse jeito, às vezes vai estar desse jeito. Tanto faz, tá? A concepção, a ideia que eu quero exprimir aqui não faz necessidade a gente ficar se importando tanto se está na forma diferencial integrada. Tá. Essa equação aqui ela é seminal, ela é importantíssima. Qualquer professor de fisicoquímica vai falar isso para você. Por quê? Por causa que ela possibilita que, se você olhar diretamente para o estado, você vai conseguir ali descrever nesse teu sistema todas as propriedades com essa única equação. Ou pelo menos todas elas conseguem ser derivadas dessa expressão, por isso que ela é tão importante. E o que é que função de estado que a gente conhece? Temperatura, pressão, volume. Aí, claro, a gente vai para a termodinâmica, para a primeira lei tem a entalpia, na segunda lei a entropia, e aí a energia livre, o ΔG, a energia livre de Gibbs, nos fornece uma ideia bem precisa de como que é esse balanço entálpico e entrópico para um determinado fenômeno químico ou físico. Nós vimos que entalpia, primeira lei, entropia, segunda lei, esses dois aspectos são determinantes num processo físico ou químico. Eles são determinantes para eu conseguir prever se esse fenômeno ocorre ou não. Então, por isso, espontaneidade, por isso que eu fiquei falando tanto essa palavra. E a gente lembra que a energia livre de Gibbs, ela determina a espontaneidade. O conceito do que era espontâneo sempre estava bem atrelado a isso. Qual que era? Vamos ver se... Agora eu sinto falta da aula presencial. Eu gosto de fazer essas perguntas e ficar olhando para os alunos. Qual era o sinal do ΔG ou do DG para quando eu tenho um processo espontâneo ocorrendo? Qual era o sinal? Todo e qualquer processo que era espontâneo, necessariamente o ΔG tem que ser menor do que zero. Enfim, né? ΔG tem que ser menor do que zero. Portanto, o ΔG tem que ser negativo. Tudo que era espontâneo tinha um ΔG igual a zero. Ou seja, esse ΔH menos T ΔS tem que dar um valor negativo. E aí lá no semestre passado, ou em qualquer curso de Fisicoquímica 1, você provavelmente lembra ali que ficava fazendo aqueles cálculos ali para saber se a reação exotérmica era espontânea, se a endotérmica era espontânea, considerando ali os termos entrópicos. Tá? Pois bem, a gente pode mexer agora com algumas coisinhas e verificar como que isso vai nos atender. Tá? E a primeira coisa que eu quero lembrar é o que é a definição de entalpia. Primeira lei da termodinâmica novamente. Entalpia, o H, eu vou colocar em azul aqui para dar uma diferenciada, né? O ΔH é o DU mais PDV. Ou seja, a entalpia, então sempre quando eu falar H, eu estou falando de entalpia. Claro, você é muito esperto, você não vai confundir isso com entropia, é claro, né? H, função de estado, entalpia, tá bom? A entalpia é definida pela IUPAC, foi feita uma definição que ela é igual à energia interna mais esse produto PDV, tá? Então, eu posso substituir essa entalpia, essa forma DU mais PDV, da maneira como ela se encontra na primeira equação. Então, assim eu farei. DG igual DU mais PDV menos TdS. Beleza?
Tem agora essa equação aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui. Se você lembra, a primeira lei da termodinâmica estabelece que a energia interna, a variação da energia interna, é igual a Q mais W. Tá? Cuidado que alguns livros pode estar Q menos W, principalmente se for um livro mais antigo, dQ, dW, né? Principalmente se for um livrinho mais antigo, ele usava uma outra definição da EPAC, mas aqui provavelmente você viu algo assim, dQ, dW. Então, a energia interna é a soma da variação do calor e a soma da variação do trabalho que esse sistema realiza. Portanto, eu posso novamente substituir esse dU em relação ao dU de cima, né? Então, a variação da energia livre de Gibbs é igual a dQ mais dW mais PDV menos TdS. Tá ficando legal, né? Tá aumentando. Um processo que acontece no seu máximo, ele é um processo reversível. Então, um processo que é reversível é como se fosse a idealidade de eu espremer uma laranja e conseguir extrair a última gotinha de suco de laranja, tirar daquele bagaço tudo, tá? Isso que é um processo reversível. Tá? Então, se eu conhecer o processo reversível, eu sei onde é o meu limite máximo dessa função de estado. Então, por isso que toda a nossa vida aí pregressa da termodinâmica 1 era muitas vezes abordado reversível, irreversível, mas era importante justamente expressar essa questão quanto ao calor reversível. Então vou colocar um subscrito aqui, heavy, irreversível, e é importante também lembrar que o trabalho também pode ser feito de maneira reversível. Então vou colocar também aqui um subscrito, heavy. E aí eu posso simplesmente repetir o resto aqui, mais PDV menos TdS. Beleza. Então, eu estou trabalhando com um processo reversível por causa que eu sei qual é agora o meu limite máximo. Lembra lá da segunda lei da termodinâmica? Claro que lembra, né? Na segunda lei da termodinâmica, eu apresentei a entropia. A entropia era o calor reversível em relação à temperatura. Você tem um calor reversível aqui, cara. Tá vendo? Então, esse Q heavy aqui, ou dQ heavy, você pode pegar essa equação aqui embaixo, né, e fazer isso daqui, ó. TdS igual Q reversível. Bonito, né? Então vamos lá substituir aqui, então novamente, dG é igual o quê? TdS mais dW reversível mais PDV menos, tá vendo aqui, menos, sempre ficou aqui no cantinho, menos TdS, né? Menos T delta S, menos TdS. Olha que mágico, TdS se vai com menos TdS. Ficou mais legal agora, né? Ficou mais simples, já cortei, já eliminei variáveis, tá? A minha energia livre de Gibbs de um processo que acontece em uma pilha, em uma bateria, ela não depende aí desse termo entrópico, tá? Não tem dependência com entropia. Já você vai entender melhor por quê. Quando você tem uma pilha, uma vez isso aconteceu no meu colégio,
década de 2000, uma aluna trouxe um celular e ele começou a fritar dentro do bolso dela, ela tirou o celular do bolso, quase explodiu. Isso não acontece mais hoje, tá? Mas uma coisa que você não entende é que quando você tem um processo acontecendo numa pilha, numa bateria, com raras exceções, tá? Mas é bem raro. As pilhas, as baterias, elas não envolvem nenhum tipo de processo de expansão, né? O teu celular aí, olha aí, ela não está aumentando de volume, senão ia explodir, né? Nem diminuindo. A bateria descarregada, ela pesa o mesmo e tem o mesmo volume do que uma bateria carregada. É razoável de lembrar disso. Então, se não há variação de volume, esse termo está fazendo o que aqui? Nada, né? Esse termo aqui, ó, que eu acabei de riscar em vermelho. Ó. Nada, porque aqui é PDV, né? Pressão versus a diferencial do volume. Mas o volume, a variação do volume é nulo, então esse termo vai a zero. Então, eu chego a uma equação que, para um processo que eu tenho somente trabalho elétrico acontecendo de maneira reversível, todo esse trabalho elétrico que está acontecendo vai ser igual à variação da energia livre de Gibbs. Tá? Se eu for integrar aqui, né? For integrar essa equação, eu vou ter aqui ΔG igual W reversível. Né? Então, ficou feio aqui essas chaves, mas isso daqui é equivalente a ΔG igual a W reversível. Então, eu sei agora, tanto na forma diferencial quanto integrada, que a energia livre de um processo que acontece numa célula eletroquímica, ela é igual o trabalho que essa carga elétrica executa ao passar por aquele potencial elétrico. Então, todo o trabalho desse fluxo dessa carga, do ânodo para o cátodo, é convertido, todo esse trabalho realizado é a mesma coisa que a variação da energia livre de Gibbs da célula. E isso vai ser muito importante. Tá? Então, acho que esse vídeo já ficou um tanto quanto longo aqui, 47 minutos. Eu vou fazer uma pausa agora. Eu já vou mostrar onde que eu vou aplicar essa equação aí que a gente definiu. Então, acho importante até você dar uma revisitada nisso que eu fui apresentando. Na verdade, você não precisa decorar nada, não carece, mas simplesmente para você perceber que uma célula eletroquímica, esse fluxo de elétrons que acontece na célula eletroquímica, esse trabalho realizado vai ser igual à variação da energia livre de Gibbs. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque ela não tem variação de volume, não faz outros tipos de trabalho, né? Então, é um trabalho reversível de não expansão. Eu já vou iniciar até o próximo vídeo falando sobre isso. Por quê? Porque até antes do que estamos vendo agora, o trabalho sempre era um trabalho de expansão. A gente pensou um semestre inteiro em processos que envolviam um pistão que se expande isotermicamente do volume 1 até o volume 2, isotermicamente, reversivelmente, daí tem um outro caminho, daí calcula o trabalho. Né? Sempre era um processo do tipo PDV, sempre era um processo de expansão, agora não é mais. Agora o processo gera trabalho, mas não de expansão ou de compressão. Tá? Então, é isso que é importante ficar salientado. Essa equação eu cheguei ali só por causa disso. E notem que nessa equação eu trago todos os aspectos da termodinâmica. Então, eu contabilizei tudo ali e eu percebi que esse trabalho que o elétron faz, que a carga elétrica realiza em relação ao potencial, é igual à variação da energia. Importantíssimo.
Então, no próximo vídeo eu continuo com no que isso vai nos importar, beleza? Até mais!